Bom dia, mais uma quinta-feira que eu e a amiga Cícera Ferreira estaremos aqui para compartilhar com vocês essa importância de ter uma rede de apoio, sobretudo uma rede de apoio emocional. Vou mandar os aviãozinhos aqui. Deixa eu ver se minha amiga entra aqui comigo. Você tem uma rede de apoio? Como é esse assunto aí para você? Se manda solicitação para mim. E aí a gente vai falar então sobre esse assunto de extrema importância. Se você cria, se você tem, se você é rede de apoio de alguém. Não chegou para mim, amiga, a sua solicitação. Parece aí. Ah, agora vai. Opa, que maravilha! Tô te vendo, ô, Glória. Maravilha. Bem-vinda, Fabi. Bem-vinda, minha amiga, aqui é a nossa casa, essa janela para o mundo que a gente abre aqui todas as quintas-feiras, com um convite para abrir nosso coração para essas mulheres, para estarmos disponíveis para elas, né? E ficamos felizes, a Rosane entrando aí também, bem-vinda, Rô. Fala, minha amiga, terapeuta especialista, enfermeira integrativa, como é que é? Como é que é esse assunto aí para você? Bom dia, minha amiga. Que felicidade, mais um Bom dia dia. de partilhas, né? É Mais muito uma vitória, né, amiga? Porque estar bom. aqui não é fácil, Eu não. me sinto muito acolhida por você. Considero que você é uma rede aqui para mim. Eu tô dando spoilers aqui, né? Ai, Total. maravilhoso de a gente ser ou Bom a gente dia. poder, né, ofertar ou a gente necessitar, né? Nós vamos falar sobre esse assunto aí que é tão necessário, tão rico, e todos nós precisamos, né? Não tem uma classe que não precise, todos nós precisamos, né? Sim. E vamos falar, né? Onde a gente busca essa rede, né? Onde a gente busca isso, né? Como que a gente constrói uma rede de apoio, né? Como se faz isso, né? Então a gente vai trazer aqui, né? Algumas partilhas sobre isso, né? Como que a gente pode partilhar. E quem são essas redes, né? De que jeito, de que forma que elas se constroem, né? Como que elas podem ser estruturadas aqui, né? E a gente vai trazer aqui algumas clarezas sobre isso, né? Isso aí. Vou mandar um convitinho aqui para umas pessoas, umas É, amigas que eu dá um convidei. bom dia para nossas amigas que entraram aí. Bom dia. Quem tá aqui com a gente? A Rosane. Ai, que A linda! Rô, a Fabi. Seja bem-vinda, Fabi. Bom dia, lindas. Que honra tê-las por aqui. Falei pro pessoal aqui que eu ia mandar um convite para eles, lá do Isso, grupo. Eles sempre. manda os aviãozinhos. Meninas que estão aí nos assistindo, manda os aviãozinhos para as suas colegas aí também, as suas amigas, porque nós precisamos criar essa rede. Nós estamos com essa proposta grandiosa, assim, de ter esse espaço, de criar essa rede de apoio entre mulheres e amigas e parceiras, e não estar sozinha e não se fechar, né? Porque temos essa tendência natural a fechar, a não querer se abrir mesmo para as pessoas, e aí. Mas muitas vezes você não se permite. Não sei se. Eu já vou começar dando uma história particular aqui. Eu nunca abria minhas dificuldades para os meus amigos, minhas amigas, assim, e eu só contava o que eu tinha passado quando eu já tinha superado, quando já tinha acontecido. Aí elas falavam assim, poxa, mas você não falou nada, eu não pude te ajudar em nada. Tinha uma até que ela ficava, tadinha.
ela se sentia culpada. Ela, pô, desculpa de não ter estado tão perto, que eu não pude saber que você estava passando por isso. Não adiantava você estar perto, que eu ia dizer que estava tudo bem, estava tudo normal, que eu tava, sabe, porque eu não queria preocupar ninguém. E a gente vem desse lugar da ferida da rejeição, de que não quer dar trabalho, não quer incomodar, não quer preocupar ninguém, quer estar sempre, né, a boazinha, a bem, aqui não perturba. E aí a gente acaba se fechando de tal maneira que a gente não permite nem que as outras pessoas estejam perto da gente quanto elas gostariam, porque às vezes elas estão ali para você e querem estar ao seu lado no momento mais complicado para você, e você assim, ó, não quero, não quero, não quero. Eu lembro quando eu tive minhas bebês, que eu tive uma atrás da outra, né? E aí eu morava no fundo da casa da minha sogra, e ela, muito respeitosa, ela nunca entrou na minha casa, assim, sabe? Ela parava lá na porta e aí ela ouvia as crianças gritando, as bebês, e chegava lá na porta, precisa de ajuda? E eu já tava aqui, sabe? Quando você tá com as crianças gritando, assim, preferia que ela entrasse e catasse a criança do que ela ficar me chamando na porta, porque era mais uma chamando, entendeu? E aquilo me deixava mais nervosa. E aí eu não sabia falar para ela, não, a senhora pode entrar na hora que estiver ouvindo que o mundo tá acabando lá dentro, a senhora pode entrar. Já entra, já cata uma das crianças, já me ajuda. Mas eu não sabia comunicar também isso, então eu acabava afastando ela. Entendeu? De alguma maneira, porque de lá de dentro eu gritava, não precisa de nada, né? Nada, tá tudo bem, e tava caindo o mundo, porque duas bebês, né? Você sabe que duas bebês para uma mãe, então era tenso. E muitas vezes eu me via nesse lugar de acabar repelindo pessoas que queriam me ajudar, que queriam estar comigo no momentos que eu precisava, só que eu não deixava as pessoas chegar, entende? Não permitia, não acessava elas mesmo. Ficava, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, aquela frase clássica, tá tudo sob controle. Só que não. Bem-vinda, Thalita. Bom dia. Ai, gente, né, Si? Você já foi assim Isso. também, Si? Sim, minha amiga, minha partilha de hoje também tem uma experiência com filhos, né? Acho que quando a gente é mãe, as coisas mudam, né? Aqui muda no coração, muitas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa de não pedir ajuda, eu sempre fui de oferecer também, né? Mas eu não pedia, tinha aquela fortaleza, né? Não vou pedir, não vou dar um braço a torcer. E quando eu fui mãe, fui morar longe da minha mãe, né? Uns 5 bairros, mais ou menos, assim, um pouco distante. E a gente não tinha carro naquela época, né? Há umas 2 décadas e meia, né? A gente não tinha carro, a gente tinha que andar a pé, não tinha nem transporte que fosse direto, né? Tinha que ir ao centro da cidade para depois pegar o outro ônibus para minha casa. E aí eu tive que construir, né, esse vínculo, né, que eu tinha um distanciamento com a minha irmã. E eu vi nela, a partir daí, da necessidade, eu comecei a enxergar na minha irmã que eu precisava muito dela. E até hoje, nas nossas conversas, né, quando a gente para conversar, ela fala, nossa, a partir do momento que você foi mãe, as meninas nos fortaleceram, porque a gente viu uma na outra que nós precisávamos uma da outra, né? Aí ela fala, eu me tornei tia, e eu quis ajudar, e eu precisei, veio em mim se despertar de que eu precisava do apoio da minha irmã naquele momento. Foi igual você, minha amiga, Gi. Eu tive duas também, uma intercalada, né? 3 anos de diferença. Quando uma nasceu, a outra ia fazer 3 anos ainda. Imagina, duas crianças, um bairro distante, não conhecia ninguém, não tinha ninguém para pedir ajuda. E aí eu fui apelar, né? Mãe, fica com essa, apelou ir ao médico. Irmã, você pode fazer isso por mim, né? E a gente tinha um distanciamento, né? Na época de infância, adolescência e na vida adulta, veio essa necessidade que construiu uma ponte entre nós. E a gente é grata hoje, né, por essa necessidade de ter nos aproximado. Aquilo que você falou, né, de às vezes a gente não sabe como pedir, ou porque tem um distanciamento na história de vida, né, e a gente precisa olhar para essa história. E aqui a gente traz, né, a ponte que precisa ser construída, né, esse olhar, eu preciso de ajuda, eu vou buscar onde, né? Quais são as pessoas, a rede de apoio é isso, né? Quais são as pessoas que eu posso contar em um momento que eu possa necessitar, seja ele de uma ajuda física, emocional, um apoio moral, emocional ou espiritual, um líder religioso,
ou uma instituição, né? Às vezes as pessoas buscam um apoio espiritual, né? E buscam ali um líder. E é um apoio, uma rede de apoio também, né? O espiritual. Então, essa clareza é muito importante, né? E como a gente constrói isso, né, Gi? Através do vínculo. Você precisa estar em contato com as pessoas, né? A gente precisa se permitir, né? Se aproximar das pessoas, estar em movimentos de grupos, né? E não é aquela coisa de usurpar, né? Usurpar que fala, tipo, eu vou me aproximar dessa pessoa porque assim, se ela precisar, eu vou tirar uma casquinha. Não é nesse sentido. Às vezes, né? A água bate no nosso bumbum e a necessidade de nadar vem, né? Você não planejou nada daquilo, né? É diferente, né? Mas a gente ter essa essência dentro de nós, que nós vamos precisar de alguém em um determinado momento. E você olha em sua volta. Vamos conversar aqui com as meninas, né? Meninas, vocês têm rede de apoio? Vocês têm pessoas com quem vocês possam contar no momento de necessidade? Né? Seja instituição, se vocês quiserem interagir com a gente aqui, né, Gi? Digam para nós, né, se vocês têm procurado a ajuda de alguma instituição que tem sido rede de apoio para vocês. Não, se eu tenho apoio familiar, eu tenho apoio de amigos, eu tenho uma rede construída há um longo tempo e eu tenho, né, sido apoiada sempre por eles. Porque se é apoio, é isso, né? Você ter aonde você respirar, né? É como um copo na mesa, né? Não vai passar direto. Eu vou apoiar aqui e vai dar um sustento para eu respirar aqui. Digam aí para nós se vocês têm. Rosane, você teve rede de apoio? Ou você tem hoje? Fátima, a nossa Fabi, nossa querida Fabi. Digam-se aí para a gente se vocês têm ou tiveram. A nossa querida Thalita também. Isso, Thalita tá aí também. Tá, seja bem-vinda. Se quiser interagir com a gente, nos digam aí. Diga aí se você teve ou se você ainda tem rede de apoio, se você é rede de apoio para alguém. E rede de apoio tem essa, né? Aquela mão que te ajuda quando você precisa e também aquele ombro que te, né? Dá para você, né, chorar quando precisa também, porque a gente precisa muito desse apoio emocional, né? A Fabi está dizendo que hoje sim. A gente melhora, né, Fabi? Consegue já aceitar também, né? Antigamente, assim, eu era bem mais arredia para essas coisas. E hoje eu entendo que quando a gente está na dor, né, a mulher vem de uma história de dor, vem das suas feridas emocionais, né, tem a baixa autoestima, tudo isso reverbera nessa capacidade mesmo de conseguir se abrir para outras pessoas, apoiar outras pessoas, ser o apoio de outras pessoas, ser rede de apoio, né? E ser essa pessoa que está ali para ela quando ela precisa e que ela pode também te acessar e ser sua rede de apoio, né? Vou ler aqui o comentário da Thalita. Família eu não tenho, mas na criação da minha filha tive muito apoio da moça que cuidou da minha filha e hoje ela é como irmã para mim e uma segunda mãe para minha filha que já está com 15 anos. Ó, que lindo, que importante, né? Como é importante isso. Realmente extremamente importante. E a gente se permite, né, Thalita? Você permitiu, é claro que naquele instante você tinha uma relação comercial com ela, né? Você ajudava ela e ela ajudava você. Mas depois ficou essa amizade, mais do que a relação comercial, né? Ficou realmente essa união verdadeira. Quem mais? Que lindo. A Rô escreveu também. A família e amigos. Essa semana eu tenho uma experiência. Precisei passar por um momento difícil e tive alguém do meu lado. E ganhei até uma música. Olha, ganhou música, adoro. Parabéns, isso mesmo. É se permitir, né, Rô? É isso, se permitir. E a gente vai aprendendo ao passo que a vida vai passando, que a gente sozinho é bem mais vulnerável, né? E não consegue dar conta de tudo. E sair desse lugar de eu dou conta de tudo, porque se eu não der conta de tudo, vão me achar fraca, ou vão me achar incapaz ou insuficiente. Então, quebrar, né, essa crença de que se eu pedir ajuda, vão me achar fraca e vão me respeitar menos por isso, vão me admirar menos por isso. E não é bem assim que acontece, né? Tem uma fala aqui, Gi, da Fabi.
consegue ver? A Ela falou assim, Rô ó, falou que passou por esse momento de lidar com tudo sozinha. É a experiência, né, Rô? A idade vai nos dando mais sabedoria, né? As experiências vão nos ensinando cada vez mais para a gente conseguir, né, ultrapassar essas crenças mesmo que a gente vai colocando na nossa cabeça e se curando, né? Porque se a gente não se cura no processo aí do tempo, eu gosto de falar que o tempo é um forno, né? Eu gosto muito de cozinhar e tem todo aquele processo, né? Medir os ingredientes, né? Preparar ali, se precisar pica, se precisar picar, pesar e tudo mais. E tudo tem todo um preparo para antes você passar pelo forno, né? Primeiro tem toda essa preparação, aí você coloca no forno, aí sim é o tempo de forno que você tem que esperar. Aí é a parte que você espera e precisa ter paciência. Agora, se a gente não faz todo esse preparo, se a gente não coloca tudo ali misturadinho, medido certinho, pode colocar tudo lá dentro do forno que não vai sair um bolo pronto, uma receita pronta, se você não tiver feito esse processo. Então eu vejo que o tempo é tal qual o forno, que se a gente não fizer o que for preciso fazer antes de esperar, né, que o tempo faça a sua parte, não vai sair não vai sair nada daquilo, né? Vai só passar o tempo mesmo e as coisas vão ficar como antes, ou piores, né, na verdade. Tipo, os ingredientes que vão apodrecer lá no forno e não vai sair nada pronto. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A parte de cura, a parte de reconstruir a autoestima que foi perdida, ou construir o que nunca foi construído. Então, porque uma pessoa de baixa autoestima, ela não consegue nem se aproximar de outras pessoas, ela não se sente nem merecedora, ou não se sente bem de aproximar das pessoas, percebe as pessoas muito superiores que ela, então ela se contrai, né? Não se permite acessar pessoas que ela acha melhores, enfim, superiores, talvez. Então, se não curar tudo isso, se não trabalhar tudo isso dentro de você, você não consegue se abrir para outras pessoas, para ser esse apoio de outras pessoas e nem para receber, entendeu? Porque tem muita mulher que está num lugar que ela não consegue receber, que ela está mesmo congelada, rígida, de tal maneira que receber é uma afronta. Eu vou ler aqui o comentário da Thalita. Ter filhos nos ensina a renunciar muitas coisas, inclusive o orgulho. Sinto que nos tornamos vulneráveis porque as necessidades mudam. Sim. Tá bom, Rô. Beijo. Sim, Thalita. Eu sempre falo para as pessoas que não têm filhos, eu respeito profundamente a sua decisão de não ter, mas que os filhos faz com que a gente avance anos-luz na nossa evolução espiritual, não tem como, é muito. Porque a gente acaba tendo vontade de ser melhor para eles, de dar, né? De oferecer o melhor que a gente pode para eles. E nessa a gente acaba sendo forçado a melhorar também como pessoa, né? E buscar aprimoramento, a querer se curar para não sangrar em cima da nossa criança. Então é muito. Realmente, quando a gente tem filho, a gente pode ter esse gás, essa motivação a mais, que quando a gente não tem, a gente acaba deixando, né? Deixa pra lá, vamos viver agora, tá bom assim, e assim vamos indo, né? E aí, essa construção que a gente está querendo fazer aqui hoje, fazer nessa verdade, nesse ano, né, que a gente está nessa trabalho de todo mês, toda semana, estarmos aqui, né, desafiando as nossas limitações para trazer um pouco mais de consciência e clareza de alguns assuntos que muitas vezes ficam só no nosso inconsciente, né? É essa construção de fazer essa rede de apoio, porque quando a mulher está fechada, sozinha, isolada, sem perceber que a outra mulher passa também coisas como ela, fica cada vez mais enfraquecida, mais doente, mais, né, não tem nem como sair do lugar que está se ela não perceber o quanto adoecida toda essa circunstância acaba deixando ela.
meninas. Sim, O que Gi. mais? Outra coisa, né, Gi? A gente trouxe aqui, né, um pouquinho da nossa partilha como mãe, né? E as meninas se identificaram, porque mulheres, né, a gente fala muito do maternar, e o maternar nos transforma mesmo, né? Como a Thalita falou, né? A gente muda, a gente fica vulnerável. Mas tem outras questões também na vida de que a gente também precisa de rede de apoio, não só no maternar, né? Como você falou, né? Esse apoio emocional, né? Que muitas das vezes é negado ou negligenciado, ou a pessoa sente que não precisa. Ela fala assim, eu acho que eu não preciso de ajuda, não, né? E ela tá ali sempre retraída, né? Não já se conecta mais, não consegue partilhar das suas dores. E essa pessoa tá em sofrimento e não se percebe, né? Acontece muito, por quê? Por conta do medo. Assim como ser mãe é mais vulnerável para nós, porque muda tudo, né? Hormônios, principalmente quando a gente é mãe fresquinha ali, né? Os hormônios do maternato tá ali ativado. Quando é na questão da rede de apoio emocional, as pessoas negam muito, se negam muito em buscar ajuda, porque elas não querem estar nessa vulnerabilidade. Não querem se permitir buscar, porque não quer aceitar. E a aceitação de que eu preciso de ajuda é um passo para a transformação, né? Eu preciso conversar com uma amiga, mas eu não vou falar com ela, porque vai que ela conta da minha vida para outra amiga no outro grupo X, que nós talvez partilhamos do mesmo grupo, por exemplo, né? Sim. Aí acende uma luz, né, minha amiga? Que a gente precisa estar em locais seguros, onde você se sinta acolhida, porque uma rede de apoio é isso, né? Alguém que vai estar com você, mas que não vai falar de você, que não vai expor a sua dor, né? Que não vai estar ali passando na sua cara, como se diz, né? Olha, eu cuidei do seu filho, agora eu tô aqui, agora eu preciso de ajuda. Não é nesse sentido, né? Assim como a gente recebe do maternar. Então é importante que venha de um lugar seguro e que você se sinta segura para falar das suas emoções. Outro lugar também que é muito importante a gente construir uma rede de apoio, ou a gente ser rede de apoio, é no nosso local de trabalho. Quantas das vezes, né? Às vezes, se é um cadeirante, se é um deficiente, uma baixa visão, as pessoas se mobilizam mais, né? Deixa eu ajudar a subir a rampa, tirar algo do meio, tá sempre apoiando ali. Só que quando é algo que não é visível, é frescura, deixa pra lá, essa pessoa não precisa não. Se ela quiser, ela pode mudar, enfim, né? Então é um olhar, né, de que essas redes, elas podem acontecer em diversos formatos, né? Em diversos locais, e cada um vai se apoiar naquilo que ela se sente como refúgio, né? Então, se você se sente que você precisa, mas não vai por vergonha, busca um profissional para o seu emocional, né? Se é no físico, puxa, eu preciso de um apoio com alguém da família, busca a rede, existem instituições, né? Existem trabalhos profissionais. Mães atípicas, por exemplo, existem grupos de mães atípicas que lidam com determinados assuntos, com aqueles filhos, né? E elas vão partilhar experiências, né? Juntos são um grupo de mães atípicas. Se é uma patologia, uma outra enfermidade, alguma coisa que está limitando a família, seja em qualquer contexto, busca um grupo específico para tratar daquele assunto. Às vezes é relacionamento, né? Busca um grupo de aconselhamento de casais, por exemplo, se é no relacionamento conjugal. E se é no profissional, né, Gi? Nós estamos aqui, por exemplo, nas redes, possibilitando essa conexão, né, com essas mulheres para você falar. Isso já se torna uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio emocional. A gente está falando aqui de dores, de emoções, de histórias, né? Então, hoje a gente tem tantas possibilidades da gente estar conectada em um grupo, né? Eu não posso porque eu não consigo me deslocar da minha casa, mas você pode fazer um acolhimento online, né? Você pode estar dentro de um grupo, numa plataforma online, da sua casa, cuidando do seu filho, né? Ou até mesmo no trajeto do seu trabalho, você pode estar conectada com fone, em vez de estar, né, assistindo coisas aleatórias, dentro de um grupo, sendo acolhida, partilhando, né, também das suas dores e escutando também a dor do outro. Isso já é um caminho de cura, né, minha amiga? Com certeza. Isso mesmo. E aí a gente está falando em rede, e pode ser que estejam pensando em quantidade. Não é sobre quantidade, tá, gente? Uma única pessoa que você possa contar ali, aquela ponta firme mesmo, como o povo diz, né? Firmeza, já é a sua rede de apoio. Então, não é sobre
muitas pessoas, ou ser, né? Fala rede, pensa que é muita coisa. Não, uma única pessoa. Eu imagino sempre que trapezistas, né? Eu amo circo, gente. Eu adoro ir ao circo. E eu gosto de ver todas as apresentações, principalmente aquela do pano, né? E tal. E o pessoal lá fica lá, quando eles sobem, quando eles fazem aquelas acrobacias todas lá no alto, as aéreas, precisa ter uma rede de segurança, né? Então, essa rede de segurança é essa rede de apoio, porque não deixa a pessoa cair e se estatelar lá no chão, né? Usando essa analogia aí do circo, é sobre isso, é alguém que não vai deixar você cair, entende? Que não vai te derrubar e nem deixar você cair. Então, todo mundo precisa muito disso, né? Então, quando a gente se permite ter, é fabuloso. E permite ser, né? Quando a gente permite ser também, porque são, né? Mão dupla ali. Bem-vinda, Sil, irmã querida. Ah, ela apareceu Amiga. aqui. Apareceu. Seja bem-vinda, irmã. Bom tê-la por aqui. Ela foi a minha rede. Essa foi a minha rede. Ainda é. Sim. Muito, muito rede. E é sobre isso, né, Gi? A gente dá as mãos, né, meninas? Vocês que vão assistir posteriormente essa live, que não vão conseguir estar aqui no ao vivo com a gente, mas compartilha com aquela amiga, aquela mãe, aquela profissional que está se sentindo sozinha, né? Às vezes você olha para um canto, olha para o outro, e você fala assim, não tem ninguém com quem eu possa contar. A maioria das mulheres que procuram o nosso trabalho, ela vem desse lugar, né, Gi? Eu não tenho ninguém com quem eu posso contar. Imagina o desespero de alma da pessoa, né? Olhar para um canto e falar assim, não tem ninguém com quem eu posso contar, para nada, não posso contar para nada. Essa pessoa se sente desamparada, é como se você tivesse molhado na chuva, né? Tipo assim, já estou encharcada e continuo aqui me molhando, sem perspectiva de sair desse molhado, né? E é isso, a gente dá a mão, né? Estender a mão, né? A gente usa muito o símbolo do dar e receber, né? Nas nossas rodas de conversa, nos grupos terapêuticos. Trazer a consciência de que, de um lado, a gente está sempre dando, mas do outro, a gente está sempre recebendo, né? Quando eu ajudo alguém, eu sou apoio para alguém, eu estou sendo apoiada também por ser apoio para o outro, né? Eu estou aprendendo algo, eu estou construindo um vínculo ali com essa pessoa. Como a Thalita falou, né? Essa mulher que cuidou da filha dela, que foi a rede de apoio quando ela mais precisou, se tornou uma amiga. Olha que coisa linda, né? É uma coisa muito de construção, né? E você se permitir, né? Permita-se, né? Nem todo mundo é mal, né? Como a Gi falou, né, Gi? Às vezes você fala assim, não é a quantidade, eu não tenho meia dúzia de pessoas. Às vezes você tem uma família grande, enorme, e você pode contar com um. Quando você aciona, uma pessoa vem, né? E você tem uma rede enorme, mas não é funcional, né? Então é aquele grupinho, ou às vezes aquela única pessoa que você tem, mas que é ali que vai te dar a base que você precisa, né? Às vezes você olha para um lado e olha para o outro, não vê ninguém, mas também não se permite, tá, ser? Porque eu já tive nesse lugar aí. Que eu poderia, eu não me permiti pedir ajuda para ninguém. E aí as pessoas não sabiam que eu precisava de nada. E se soubesse, teriam me ajudado. E, sabe, a gente não fala assim, nossa, não posso contar com ninguém. Tá, você pede, você comunica que você precisa. Ah, mas tinha que ver que a minha situação é assim, assada, eu preciso. Tá, mas as pessoas também muitas vezes te respeitam mais do que você imagina. Não querem ser intrometidas, não querem ser invasivas. E aí você não comunica que você precisa de algo a mais, a pessoa simplesmente te dá o espaço que acha que você está precisando e você está ali. Por isso que eu amo comunicação, porque fica tudo nesse universo de suposições, de eu não posso contar com ninguém, se eu falar com ela, ela não vai querer. Tudo um universo de suposições, você não tem certeza. Então aprende a se comunicar de uma maneira que seja claro, seja assertiva, e a pessoa consiga colocar também a sua posição, a sua ideia
sem grandes, né? Também não pode ser aquela muito sensível, que qualquer coisa que te diga vai te ofender. Então, precisa se abrir para comunicar, para se comunicar de uma maneira que todo mundo se entenda. Lembrei, Bem-vinda. eu Ser grato, cura. Linda. Eu lembrei Entendeu, amiga? Lembrou de uma história aqui. Lembrei de uma história, Gi, queria falar rapidinho, né? Você Diga. falando aí do pedir ajuda, né? Tem uma passagem bíblica que fala assim que existia um cego à beira do caminho onde Jesus passava, é o cego Bartimeu. Não sei se você conhece essa passagem. E ali, a multidão passando, todo mundo queria ver Jesus, né? Todo mundo queria chegar perto do mestre. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Só que não só ele, o cego, queria chegar perto de Jesus, aquela multidão inteira. Então as pessoas falavam: cala a boca, sai do meio, jamais o mestre vai te ouvir. Fique em silêncio, não diga nada. Ninguém vai te ouvir, um cego, imagina. Jesus para tudo e vai atender o cego. O chamado daquele cego, em meio à multidão, chama a atenção de Jesus. Claro que Jesus sabia, já ouvia, né, antes mesmo dele falar, enfim, mas o mostrar, né, a ilustração de o quanto que é necessário a gente gritar, às vezes, falar para alguém da nossa dor, né? Sim. O cego gritava: misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus podia ajudar, ele falou assim: tem misericórdia de mim, Jesus, olha para mim, né? E, às vezes, a ajuda está do seu lado. E você não diz, como você falou, né, Gi? Você não fala, porque tem alguma coisa que está ali, né, reprimindo. Não vou pedir ajuda porque eu estou no lugar daquela mulher forte, que dou conta de tudo. A gente já disse sobre isso, né? Esse lugar de estar sempre vencendo uma batalha, uma guerra, não é bom, né? Você está ali se desprendendo num desgaste muito grande, em alerta, de sofrimento, na verdade, né? Porque todos nós, seja rico, seja pobre, seja o que for, qual classe você se encontrar, você vai precisar de alguém. A gente costuma dizer na área da saúde que até para morrer a gente precisa de ajuda, né? Alguém precisa nos trocar o nosso corpo, colocar dentro de um caixão, por exemplo, velar, né? Então, todos nós vamos precisar. Para o nascimento, a gente precisa de apoio, alguém que nos pegue ali, né, na saída do ventre, né, do dar à luz. Então, quem não precisa de ajuda? Quem não precisa de uma rede, né? Todos nós precisamos, né? E a gente precisa estar aberto. Às vezes a gente quer a ajuda, mas a gente não é a ajuda. E é aquela coisa, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe também, né? Então, as sementinhas que a gente vai plantando pelo caminho, a gente vai colher em um determinado momento os frutos dessa plantação, né? Então, é estar Exatamente. aberto, é abrir o coração, né? Abrir o coração, né, Gi? E falar assim: olha, eu quero ser rede, eu quero ajudar alguém, eu quero fazer algo por alguém. E também fala: puxa, e se eu precisar? Faça uma reflexão aí, meninas, vocês que estão assistindo agora e que vão assistir. Puxa, fecha os seus olhos e fala assim: puxa, eu sou rede? Aí você vai trazer coisinhas na mente, né? E será, se eu precisar, eu tenho uma rede? Aí vai vir as pessoas, né? Vai vir. Para mim já vem, ó, vem algumas pessoas que são rede para mim, já vem na minha mente, né? E tem aquelas outras também que eu falo: puxa, eu quero ser rede para essas pessoas também, né, Gi? Isso aí. Bem-vinda, Cíntia. Bom dia. É sobre isso, porque muitas vezes a gente só quer também receber e não quer dar, né? A gente tem que olhar para esse lugar também. Não pode ser aquela que só quer e não tá ali. Não tá ali para ninguém. Todas as vezes que foi solicitada, se negou também, né? Vamos, se ajuda aí, pessoal. Né? Não dá para querer só venha a nós e vosso reino nada. Então, a gente, eu sempre acredito, assim, que a gente tem que polir o coração em primeiro lugar, sabe? Porque não adianta ficar fazendo para os outros já na intenção de receber, entendeu? Entendeu? Então, assim, vamos polir o coração para que a gente possa ser e essa rede de apoio para alguém e oferecer o nosso melhor sem esperar nada em troca. Porque às vezes não é nem aquela pessoa que vai retribuir o bem que eu estou fazendo. Então é importante a gente polir o coração no sentido de fazer o bem sem olhar a quem, de ofertar o meu melhor sem esperar reconhecimento, porque esperar reconhecimento também é uma dor, uma frustração que pode acontecer com você. Então, quando a gente parte desse lugar de polir
a mim como um ser humano melhor, eu fico mais leve para fazer sem aquela coisa que a outra pessoa sente que é por interesse se eu estiver ajudando ela, sabe? Então, vamos olhar para isso também com bastante carinho, com bastante atenção, de que quando eu pedir também alguma coisa para os outros, ninguém é obrigado a nada, e que eu posso receber um não, né? E que eu preciso entender o não dessa pessoa, não como algo pessoal, uma ofensa pessoal, ou ela não gosta de mim, ela não tá aí para mim. Não, a gente não sabe nem o momento da vida de cada um, né? Então, se pedirmos, se rompermos essa barreira de pedir, e aí pede, e aí recebe o não, recebe isso com amorosidade também, de que se não é um momento para a pessoa fazer o que a gente solicitou para ela, também não é o fim do mundo, a gente pede para outra, entende? Pede para outra pessoa. Então tem que olhar para isso também. Já aconteceu comigo certa vez que uma colega me pediu para acompanhar ela no exame. Aliás, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp para mim acompanhar ela no exame e eu não visualizei a mensagem logo, porque eu e o WhatsApp, a gente é assim, fica meio cansado um do outro às vezes, e eu deixo ele às vezes de lado. E 2 horas depois, quando eu vi a mensagem dela, que ela já tinha apagado a mensagem, sabe? Tipo, aliás, ela não tinha pagado, não. Ela tinha escrito assim, imagina, não devia ter pedido, sabia que você não ia me ajudar. Aí eu, tipo, como assim sabia que eu não ia ajudar, sabe? Eu fiquei assim, tive que dar uma puxada de orelha nela. Que essa coisa de ficar supondo o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa sente, é ruim porque você erra infalivelmente, e é ruim porque a outra pessoa levanta a barreira, né? Entendeu? Sim. Tipo, fica pé da vida. E ela costumava fazer muito isso com os casos, com as paqueras dela. Aí eu tive que puxar a orelha dela. Falei, isso que você tá fazendo comigo? É isso que o fulano ficava reclamando de que você fazia com ele. Não faça essas suposições, é muito desagradável. Bem-vinda, Mainara. Bem-vinda. Ai, gente, mas a gente tem que olhar com muita atenção. Eu amo, viu, sim, desde que eu entrei no mundo das terapias, tem um pouco mais de 5 anos, eu fiz essa rede de terapeutas, né? Então, você vai fazendo os cursos, vai conhecendo pessoas, vai ficando esse network. E aí eu criei essa rede de colegas que me ajudam a trazer consciência sobre coisas que eu tô na inconsciência, né? Por isso que eu puxei, essa é uma dessas que eu puxei a orelha dela, porque a gente acaba fazendo coisas no inconsciente que tá nos prejudicando. Se a outra colega tá vendo, a outra colega tem que mesmo dar uma puxadinha de orelha, que é pra gente trazer isso pra consciência e parar de errar nesse ponto, sabe? Então, todas as vezes que eu preciso de um pouco mais de clareza sobre o que eu não estou enxergando, porque todo mundo tem um ponto cego. Tem um ponto cego. Ninguém é um alecrim dourado que não tem nenhuma coisa para ali. Todo mundo tem um pontinho cego que precisa ser revisto. E aí a pessoa tá vendo de fora e ela ajuda, sabe? Tanto que eu pedi também no grupo de terapeutas holísticas também clareza sobre isso aqui também, recebi altas contribuições sobre isso, e aí vão me ajudando e eu ajudo também nesse sentido, entende? Então, se permitir, isso é importante, e não ter esse mimimi de, a pessoa não me atendeu, então eu não posso pedir mais. Não, gente, não é assim que funciona. O ponto cego não deixa maluca. Ou se deixa, minha Cíntia. A Cíntia tá falando aqui. Se deixa, eu mesmo fico maluca, porque eu sou muito, né, no cabeção aqui, e eu fico maluca. E eu fico pedindo contribuição para todo mundo que possa me ajudar, porque eu quero resolver, eu quero sair do lugar que tá me trazendo dor, e eu quero sair logo, rápido, porque eu não acho que eu preciso ficar ali sofrendo muito tempo. Então eu saio pedindo contribuição para todo mundo. Hoje, né, gente? Hoje em dia eu saio pedindo contribuição, porque não era assim, não. Era bem reservada, bem na minha. Era aquela tipo chamada reservada. Entendeu?
que não faz, que não quer chamar atenção, pedir ajuda para ninguém, quer viver no mundinho dela ali fechadinha. E era bem confortável, não vou negar não. Graças a Deus que evoluiu, né, minha amiga? Hoje você tá aqui, né? Não é, Ajudando outras menina? pessoas. Olha que linda. Que é mais fácil. É um processo, né, minha amiga? Tudo é uma construção, tudo é um É processo, uma tudo é construção. movimento, né? E a gente precisa se permitir de verdade. Você falando, me veio outra coisa na mente rapidinho, que nosso tempo deve estar indo já, né, minha amiga? É, a gente vê isso Tem 40. em grandes catástrofes, né? As pessoas se juntam, fazem aquela ajuda humanitária, aquele mutirão, e você vê que as pessoas conseguem fazer muita coisa juntas, né? E você vê que quando a gente está isolado, a gente não consegue fazer tanta coisa. A gente consegue fazer, mas não tanto quanto você junto, todo mundo junto, né? Você flui melhor, você consegue ter uma clareza, como você falou. Eu me junto a um grupo de mulheres terapeutas, elas me trazem clareza sobre coisas que eu não estou enxergando dentro de mim ainda, que eu preciso olhar para dentro de mim, né? E aquelas coisas, né? A gente falou em um encontro que a gente fez, né? As borboletas não conseguem ver as suas próprias asas, né? As outras conseguem ver a beleza das asas dela. Ela consegue voar, mas não consegue apreciar a sua própria beleza. Às vezes a gente precisa de um outro olhar que nos direcione, né? Para a gente olhar para dentro de nós e enxergar a nossa beleza. E às vezes é a nossa necessidade ou a nossa vulnerabilidade mesmo, né? Ter essa coragem desse olhar interno, né? Faz parte da busca da rede de apoio, né? Eu preciso olhar para mim e ver por que eu necessito e eu não busco essa ajuda, né? Porque eu estou me fazendo de forte nessa situação que eu preciso tanto, né? De repente eu estou me permitindo ficar num lugar que não é mais meu, né? Então, quando a gente quer, a gente faz a diferença. Quando a gente quer, a gente sai de lugares, a gente faz um movimento, né? Não vamos esperar algo drástico acontecer. Um nascimento é lindo, você tem um apoio do nascimento, ajudar uma mãe no maternar. Às vezes, num idoso acamado, as pessoas não querem, né? Nossa, quem quer trocar a fralda de um idoso? E às vezes as pessoas não têm aptidão, mas sempre vai ter alguém disposto a ajudar a sua causa, né? Pessoas específicas para aquilo, né? Então é buscar a pessoa certa, no grupo certo, né? No momento certo, né? E acolher a sua vulnerabilidade. Que às vezes a gente está ali no restrito, né? E a gente precisa abrir essa caixinha para o novo, né? Falar, puxa, eu preciso sair daqui, eu não estou conseguindo sozinha, por que não buscar ajuda, né? Então, meninas, se permitam, né? Olhar para dentro, pedir ajuda, ser ajuda para alguém, né? De uma maneira leve, de uma forma acolhedora, né? Como você falou, né, Gi, sem a gente fazer aquela moeda de troca, né? Não é uma troca, mas é uma construção de rede. A gente dá as mãos e juntos nós somos mais fortes, né? E chegaremos ainda mais longe se a gente der as mãos, né? Ninguém soltando a mão de ninguém. E a gente pode construir inúmeras redes de apoio, né? Diversas redes, né? Seja em qual área da vida for, né? No profissional, no emocional, ajuda física, ajuda humanitária, enfim, é possível a gente fazer lindas construções juntas. E eu sou muito grata, minha amiga, por essas oportunidades. É um prazer para mim estar aqui, né? Sendo apoio, né? Hoje a gente está sendo apoio aqui às quintas-feiras, nosso propósito, né? Para E uma da pessoas. E isso outra, é muito sobretudo, né? gratificante. Oi? Sendo apoio uma da outra, né? Uma da outra. Você tem sido base aqui para mim, né? Nessa estrutura de rede. Que coisa incrível, né? Se eu não tivesse tido seu apoio, eu não teria estado aqui hoje, né? Por exemplo, eu precisava, né, da visão da Gi, meninas, para poder se vai lá para as redes, tomar coragem. Realmente, será que eu tenho que ir mesmo? E aqui estou. Eu Cara de tive pau. apoio, Um monte de coisa para entregar. não foi Um do monte de nada, eu coisa aí tive para um entregar. Você apoio. fica com essa graça aí. Eu tive um Como você apoio. chama, ser grato cura? Como você chama? Eu que agradeço a sua presença aqui, sua audiência. Eu não sei quem é. Você sabe se... Não sei. Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Não sei quem é. É uma honra ter por Eu aqui, né? também não. Se quiser se É um identificar, prazer sempre. interagir com a gente. Então, porque às vezes, né, se falando, vamos para a reta final aqui, que nós já estamos 40 minutos. Passe para Bora. mais. O que? Não entendi. Vamos, bora lá.
pro final. Vamos, bora, né? Porque a gente, as dores comuns de quem não tem ou não se permite ter ou ser essa rede de apoio é se sentir sozinha mesmo, estar rodeado de pessoas. Você entendeu? Porque a gente sempre está rodeado de pessoas. Ah, é a Neia. Tá certo, bem-vinda. É do nosso grupo também, né? Legal. E aí, se sente cansado, porque tá sempre dando conta de tudo, tá sempre cansada, tá sempre se sentindo sozinha, mesmo tendo pessoas, sabe? Então, sente vergonha de pedir ajuda. Então, são dores que são intrinsecamente ligadas a feridas que não foram curadas na infância, você entende? Até mesmo aquela pessoa solícita, que tá sempre oferecendo ajuda, tá sempre ali ajudando todo mundo, também vem de uma dor que ela deixa de olhar para ela para estar olhando para a dor do outro. Então, tudo isso, gente, como eu falei, o tempo não cura. Todas esses comportamentos, a gente precisa rever, sanar as feridas emocionais para que esses comportamentos sejam mais funcionais, né, na vida adulta, da nossa vida daqui para frente. Que se a gente não trabalhar essa cura das feridas emocionais, inclusive a gente tem que vir falar das feridas aqui, né, Cia? Então, se não trabalhar sobre elas, a gente continua repetindo padrões disfuncionais a vida inteira. E isso é um caso sério e importante rever, que o tempo não vai, por si só, resolver, tá? Então, o convite que nós temos para fazer hoje fala aí pra gente, né? Deixa aí na live, você que tá vendo o replay, os comentários, ou você que assistiu aqui também com a gente, vai lá na gravação e deixa seu comentário, o que você achou da live. E agora, em maio, nós vamos ter o início do nosso segundo grupo terapêutico, agora de 2025, né? A Cíntia é uma delas que tá aí, nossa colega de grupo, participando, né? E aí, em maio, começamos o segundo, dia 15 de maio, já tem data, né, amiga? E temos realmente esse desejo forte de formar essa rede de apoio, esse grupo de transbordo mesmo, de acolhimento que a gente quer oferecer aqui, né? Nos nossos grupos, nas nossas redes. Então, se você sentiu no coração de que você quer estar nesse movimento com a gente, chega junto. No link da minha bio tem o link do grupo, né? Do nosso grupo, Meu Seu Nosso Voo, que ficou com esse nome do último evento. E temos também todo esse movimento que nós estamos fazendo de novos eventos presenciais e online, e os grupos. Então, entra para o grupo, que lá você fica sabendo tudo que está acontecendo e também recebe um preço, camarada, que é mais acessível, mais legal do que o que a gente divulga aqui, tá? O que a gente divulga nas redes é e o que a gente oferece para vocês lá é muito mais vantajoso. Então, se você sentiu de ter essa rede de apoio, de estar com a gente, entra lá no nosso grupo, no link da bio, e aí vocês podem participar mais perto desse movimento com a gente. Não é mesmo, Si? É isso, minha amiga. Sim, se você precisa, né, quem está nos ouvindo aí, quem vai assistir posteriormente, se você sente que precisa, que está sozinha, que precisa de apoio emocional, pode contar com a gente. A gente está aqui nos encontros às quintas-feiras. Tem os grupos, né, de processos de grupo que a gente está em aberto aí para maio. Tem também outras demandas de workshop presencial. Não gosto do online, né, Gi? Vamos, a gente tem encontro também, programações aí para o presencial. Não posso no presencial porque minha demanda é grande, não consigo me deslocar. Vai para o online, mas não deixa de ficar sem apoio nenhum, né? Todos nós precisamos, né? Não gosto de grupo. Chama uma de nós no individual, traz aí a sua queixa e a gente vai, né, te ajudar de alguma forma, né? Busque ajuda, esteja em movimento. Só não pode ficar sozinha, né? Desamparada aí nas chuvas, molhando aí, né? E deixando, né? Desaguar tudo, não, né? A gente precisa cuidar do nosso mental, do nosso todo, né? E um estudo recente, até porque no nosso grupo lá, né? Que se a nossa mente tá bem, nosso emocional tá bem, a gente vai conseguir cuidar das demais áreas da vida. Agora, se aqui não tá, né? As outras coisas também vão desestabilizar.
né? Então, cuida do seu mental, do seu emocional, esteja com a gente. É uma honra poder servi-las com nossos conhecimentos e esteja com a gente em algum dos nossos encontros. Será uma grande honra, um prazer enorme recebê-las, meninas. Gratidão pela presença de todas. Cíntia, sua linda, até mais tarde no nosso grupo, né, Gi? Hoje temos grupo Isso. terapêutico aí, já estamos na 5ª sessão hoje, né? Tem a Sexta, Cíntia aqui, amiga. a nossa Não, é quinta, perdão, perdão. É sessão quinta. já do nosso grupo Integração. terapêutico online, né? A Cíntia testemunha viva, ela é aqui uma, né, das participantes. Que Sim, linda. A gente está muito feliz, né, nesse processo de entrega. É uma construção, né, para além de nós, né, Gi? isso, é verdade. Na quinta-feira nós estamos aqui com tudo. De manhã aqui e à noite no grupo. É isso. Gratidão, amiga Gratidão. linda. Recados finais? São esses, né, minha amiga? A gente vai Sim, estar com as inscrições abertas, continue nos seguindo, né? Compartilha a live, né? Interaja, traga alguma questão, se fez sentido para você, se você tem. Com isso também já é uma rede, né? Para outras pessoas também tomarem isso. coragem e se expor, né? Falar um pouquinho de si, já é um caminho de autoconhecimento, de leveza, né? Exato. Então o convite está em aberto. Então, é isso. Façam, por favor, esse combinado com vocês mesmas de não se fecharem, não ficarem sozinhas, estenderem a mão para alguém e também estar com a mão estendida para ser ajudada, tá bom? E voltamos semana que vem, infalivelmente, nem que o Instagram tente nos derrubar. E estaremos aí nesse movimento sempre, porque parado a gente acaba sendo atropelado. Não. É lindo, a gente Um consegue. grande Gratidão. beijo. Gratidão, minha amiga. Até. Deus abençoe sua manhã. Até mais tarde à noite, se Deus Você quiser, meninas. também. Gratidão. Cuidem-se, compartilhem a Até. live, assistam com carinho novamente. Alguma dúvida pode nos chamar, tá bom? Beijo. É isso. Um beijo.